Olá novamente. Nessa sessão, iremos introduzir dois conceitos geométricos importantes das curvas regulares, que é o comprimento de arco e a curvatura. Então, para tanto, vamos fazer o seguinte. Suponha que R, no intervalo AB, é uma função vetorial, que toma valores no intervalo AB e retorna um vetor aqui em R3, seja o vetor posição de um objeto no espaço. Então, se V de t for sua velocidade escalar, V de t, que a gente sabe que nada mais é que a norma da derivada da função. Então, se V de t for sua velocidade escalar, então, a distância percorrida pelo objeto, a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo, então, pelo objeto no intervalo de tempo, por exemplo, t mais dt é definido da seguinte maneira: ds igual a vt dt. Ok? Então, essa é a distância percorrida num objeto nesse intervalo de tempo dt. Ou ainda, ds é igual a norma da derivada da função vetorial, que nesse caso a gente interpreta como vetor posição, dt. Ok? Então, o termo ds aqui, o termo ds, nesse caso seria esse comprimento ou deslocamento ou distância percorrida pelo objeto, é chamado de forma geral, de elemento de comprimento de arco. Elemento de comprimento de arco. Ok? Então, assim somos levados, de forma geral, à seguinte definição. Deixa eu ver aqui. Vamos ganhar aqui espaço. Então, assim, somos levados à seguinte definição. Então, deixa eu fazer um breve esboço do que a gente acabou de falar aqui. Então, a ideia é o seguinte, olha só. Novamente, se R de t for o vetor posição de um certo objeto no espaço, digamos que à medida que t varia num certo intervalo AB, o meu objeto descreve uma trajetória aqui no espaço. Aqui o eixo z, x, y e, por exemplo, vamos que isso aqui seja o vetor posição em um certo tempo t, e esse outro carinha aqui seja o vetor posição num certo tempo t mais h, ou t mais dt. Então, esse primeiro vetor aqui é r de t, esse segundo vetor é r de t mais dt. Então, a distância percorrida entre esse ponto e esse outro, ou seja, esse arco aqui, nós estamos chamando ds, nada mais é, ou pode ser calculado multiplicando a velocidade pelo intervalo de tempo percorrido. Ok? Então, isso me dá o comprimento desse arco aqui. Se eu quiser calcular o arco completo, basta a gente repetir esse processo para cada trecho da curva, né? Desde esse ponto inicial até o ponto terminal da curva. Então, a gente pode calcular esse comprimento, depois esse comprimento, depois esse comprimento e ir acumulando isso. Só que acumular em cálculo é a operação de integral.
o que nos leva à seguinte definição. Então, definição. Então, novamente, seja R do intervalo AB, função vetorial ou vetor posição, que toma valores do intervalo AB e retorna o vetor. Então, suponha que esse caso seja a parametrização de uma curva regular C. De uma curva regular C. Então, definimos o comprimento L do traço de R de T, do traço ou da trajetória da curva, né, de R, no intervalo AB, da seguinte maneira. Então, basta integrar cada um daqueles elementos de comprimento de arco, como a gente viu acima. Então, L, que é o comprimento da curva, vai ser integral de A até B dos elementos de comprimento de arco. Ou ainda, deixa eu colocar aqui, vai ser integral de norma de R' de T, dt, de A até B. Ok? Bom, de outra maneira, em termos da parametrização, a gente pode escrever da seguinte forma: raiz quadrada da derivada em relação à componente x em relação a t, mais a derivada em relação a y da componente, na verdade, a derivada em relação a t da componente y, mais a derivada em relação a t da componente z, a soma desses carinhas ao quadrado, dt. Então, dessa forma, a gente consegue calcular o comprimento do traço ou a trajetória descrita pelo objeto à medida que t toma valores no intervalo de A até B. Ok? Vamos só marcar aqui essa expressão, que ela é importante, a gente vai utilizar mais à frente nos exemplos. Claro, a gente poderia ter definido isso de maneira mais formal, aproximando a curva por segmentos de reta, e aí a gente definiria uma poligonal sobre essa curva, e aí a gente ia aproximar o comprimento da curva pela soma dos comprimentos de cada um desses segmentos, como a gente já fez no vídeo anterior, onde a gente aprendeu a determinar, por exemplo, o comprimento de uma curva que é dada através do gráfico de uma função dessa forma. Ok? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Definimos também a função comprimento de arco, por S de t igual a integral de A até um certo t na norma da derivada. Aqui eu estou usando um outro parâmetro u no integrando, porque a gente já está usando o t aqui no limite superior. Então, o que essa função comprimento de arco faz? Então, essa função comprimento de arco, ela calcula o comprimento da curva num intervalo dado, não necessariamente no intervalo completo onde a função toma valores. Ok? Então, seria uma função que mede distâncias ao longo da trajetória da curva. Por exemplo, vamos fazer aqui um breve esboço, e aí a gente vai entender melhor como é que essa função funciona. Então, deixa eu colocar aqui. Então, novamente, suponho que a minha curva tenha o seguinte formato. Então, eu tenho uma curva aqui, que é descrita pelo meu vetor posição R de t. Por exemplo, aqui. Inicialmente, ela sai desse ponto aqui, R de A. R de A é o ponto inicial da curva. E o ponto terminal é esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de R de B. Aqui é R de B. E esse carinha aqui é um R de T genérico. Um T genérico, R de T. Então, suponha que a gente já viu que o comprimento da curva é essa distância percorrida pelo objeto desde o ponto inicial até o ponto terminal. Mas e se eu quiser calcular apenas esse trecho aqui?
né, do ponto inicial até esse ponto aqui. Como é que eu faço para calcular esse comprimento? Bom, então basta você calcular a integral de A até o t correspondente a esse ponto. Ok? E com isso, perceba que quando a gente faz isso, a gente ganha uma função de t. E essa função a gente está chamando de função comprimento de arco. Claro que se eu quiser o comprimento completo da minha curva, desde o ponto inicial até o ponto terminal, basta eu fazer t igual a b. Tranquilo? O interessante é que essa função, uma vez que você tem ela, você consegue calcular o comprimento da curva para qualquer t. Você não fica preso a ter que calcular várias integrais novamente para que você tenha o comprimento de trechos diferentes da curva. Ok? Então vamos ver agora um exemplo de como a gente pode utilizar essas definições. Então, exemplo 31. Determine a função comprimento de arco e o comprimento da curva para a curva dada por r de t igual a cosseno de t, seno de t e t, com t no intervalo de 0 a 2π. Ou seja, vamos calcular a função comprimento de arco e o comprimento total da curva para essa hélice dada por essa parametrização aqui. Ok? Então, vamos lá. Solução. Com tudo que a gente tem que fazer é utilizar a definição. Então, observe o seguinte. Observe que, para eu calcular a função comprimento de arco, eu vou precisar primeiro da derivada, porque o que a gente integra é a norma da derivada. Então, vamos calcular aqui dr dt. Como é que eu derivo uma função vetorial? Derivo cada uma das suas funções componentes. Então, a derivada do cosseno vai ficar menos seno, a derivada do seno vai ficar cosseno, e a derivada de t vai ficar 1. Não é isso? Então, dessa forma, a norma da derivada vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 1 ao quadrado. Mas seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, a gente vai ficar com raiz de 1 mais 1 é igual a raiz de 2. Ok? Nesse caso, a velocidade escalar, ou a norma da derivada, é constante. Então, determinar a função comprimento de arco vai ser bastante simples. Então, dessa forma, logo, a função comprimento de arco vai ser a integral. Desde o ponto inicial, bom, a curva está definida no intervalo de 0 a 2π, então o ponto inicial corresponde a t igual a 0. Então, a gente faz essa integral até um certo t qualquer da norma da derivada. Só que a norma, vou colocar aqui, norma da derivada da função. Então, du. Porém, a norma da derivada, nesse caso é constante, é raiz de 2, então ficou raiz de 2 du. E aí a gente vai ficar com raiz de 2, que é uma constante, pode sair da integral. A primitiva du é u, com u variando no intervalo de 0 a t. E dessa forma, a função comprimento de arco para essa hélice nada mais é que raiz de 2. Quando u for t, vai ficar t, quando u for 0, vai ficar 0. Então, raiz de 2, t. Então, observe que a gente obteve uma fórmula que permite calcular o comprimento de qualquer trecho da hélice, inclusive o comprimento completo no intervalo de 0 a 2π. Note ainda que o comprimento da curva, ou seja, aqui, o comprimento dessa hélice no intervalo de 0 a 2π, uma vez que a gente tem a função comprimento de arco, o comprimento da curva seria integral de 0, nesse caso, até 2π, da norma da derivada, não é isso? A norma de r' de u du. Ora, mas isso aqui nada mais é que a função comprimento de arco calculada em 2π, não é verdade? Bom, mas a gente já tem a função comprimento de arco, ela foi calculada aqui. Não é isso? Então, o que a gente vai ter é raiz de 2 vezes 2π. Basta substituir 2π aqui. Não é verdade? Portanto, a gente vai ficar 2π raiz de 2 unidades de comprimento. Então, o comprimento desse trecho da hélice no intervalo de 0 a 2π é 2π raiz de 2 unidades de comprimento. Então, uma breve representação do que a gente calculou. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, a ideia é o seguinte, novamente, a gente tem aqui a nossa hélice. A nossa hélice aqui, ó, de 0 até 2π. Pararia aqui, mas vou colocar só mais um arco da hélice. Então, esse aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z. Então, o ponto inicial da hélice é isso aqui, que é o t igual a 0, que é o 1, 0, 0. Aqui é o ponto terminal da hélice naquele intervalo, que é o ponto 1, 0 e 2π. Tranquilo? Então, a função comprimento de arco, ela mede
essa distância aqui, ó, ao longo do arco da curva até um certo t. Então, se esse ponto aqui for r de t, deixa eu mudar aqui a cor. Então, se esse ponto aqui for o ponto determinado pela função vetorial pelo vetor posição nesse t específico, então a função comprimento de arco, S de t, mede exatamente esse comprimento aqui, ó, desde o ponto inicial até esse t. Bom, se eu quero o comprimento completo, comprimento L de 0 a 2π, para a minha curva, então tudo que eu tenho que fazer é substituir 2π aqui, fazer t igual a 2π na função comprimento de arco, e dessa forma eu vou ter o comprimento completo da curva nesse intervalo, ou seja, eu vou ter o comprimento até esse ponto. Tranquilo? Então agora vamos ver algumas propriedades da função comprimento de arco. Então a função comprimento de arco satisfaz as seguintes propriedades. Então a primeira propriedade aqui diz que a função comprimento de arco é sempre positiva, na verdade ela é não negativa, mas isso é fácil de entender, né? Se S de t, se a função comprimento de arco é definida através dessa integral, por exemplo, de a até um certo t da norma da derivada, né? Como a norma da derivada, como isso aqui é um objeto sempre positivo, né? Na verdade é sempre positivo para as curvas, ela nunca se anula para as nossas curvas regulares, então se o integrando é sempre positivo, propriedade das integrais de Riemann, isso quer dizer que a nossa integral é sempre maior ou igual a zero, ok? Bom, a segunda propriedade nos diz o seguinte, que se eu calcular a função comprimento de arco t igual a, o comprimento dessa curva é zero. Bom, mas novamente isso segue a definição de integral, né? Porque a função comprimento de arco é calculada ou definida dessa forma, integral de a até t, a norma da derivada. Bom, mas se o integrando se o limite superior for igual ao limite inferior, essa integral é zero. Na verdade, se você fizer t igual a, isso aqui, a integral de a até a é zero. A outra propriedade também é bastante simples, ele diz o seguinte, se você calcular a função comprimento de arco na outra extremidade do intervalo, você tem o comprimento da curva. Bom, mas isso também é de fácil verificação. Se você calcular S de B, isso vai ser integral desde A até B. Bom, mas foi dessa forma que a gente definiu o comprimento de arco da minha curva nesse intervalo, não é verdade? Bom, outras propriedades importantes acerca da função comprimento de arco é a seguinte. A derivada da função comprimento de arco em relação ao t é numericamente igual à velocidade escalar, ou à norma da derivada. Bom, isso segue, novamente, do teorema fundamental do cálculo, da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né, que nos diz como derivar uma função definida através de integral. Então, a derivada de s de t é d dt da integral de a até t da norma de r' de u du. Então, essa é a função que a gente está integrando. Mas o teorema fundamental do cálculo, a sua primeira parte, nos diz o seguinte, que a derivada vai, de certa forma, anular a integral, e o que a gente vai ficar é o integrando, nesse caso é a norma da derivada, né? Isso, ó, no limite superior. Ou seja, eu vou trocar o parâmetro u pelo parâmetro t. Ok? Bom, esse é o que a gente define como velocidade escalar. Bom, a outra propriedade nos diz o seguinte, que a função comprimento de arco ela é uma função crescente. Bom, mas geometricamente isso é fácil da gente perceber. Por exemplo, se esse aqui é a minha curva, digamos que esse ponto aqui corresponde a t igual a a, esse aqui é um certo t1 e aqui um outro corresponde a um certo tempo t2. Ok? Então, claro, S de t1 é menor ou igual a S de t2. É S de t2. Bom, t2 aqui é maior que t1. Ok? Então, passado um certo tempo maior t2, o meu objeto ele saiu desse ponto aqui, ó, para esse ponto. Então, ele andou um pouco mais, não é verdade? Então, S de t1 é esse arco. S de t2 é esse outro arco. Ok? Então, é de se esperar que isso seja verdade, ou seja, que minha função ela seja crescente. Não é isso? Bom, mas a gente pode ver isso de outra maneira. A derivada da função comprimento de arco é a norma da derivada da função vetorial. Mas isso é sempre positivo. Não é? É sempre maior que zero se minha curva for regular. Mas se a derivada é sempre positiva, bom, a gente sabe que isso quer dizer que a função que a gente tem, no caso, S de t, é crescente, né? Então, se a derivada da função, está aqui a derivada, se ela é positiva, então isso quer dizer que a função é crescente. Bom, e como a função é crescente, automaticamente ela é injetiva, né? Porque t's diferentes têm imagens diferentes, não é verdade? E essa outra propriedade aqui, ó, propriedade G, ela é bastante importante, porque a função comprimento de arco, definida aqui no intervalo AB, cuja imagem é 0L, L é o comprimento, não é isso? Da curva, que notem,
A função comprimento de arco, como foi definida, integral de A até T, norma de R' de T dt. Quando T for A, ela vale zero. E quando T for B, ela vale L. Então, essa é a imagem da função comprimento de arco. Então, perceba que se você restringir a imagem dela a esse intervalo, você ganha uma função objetora. Por quê? Porque ela já é injetiva. E vai ser sobrejetora porque você restringiu os valores da função a esse intervalo. Ok? Então, dessa forma, você ganha uma abjeção. E a gente sabe que toda abjeção é uma função inversível. Né? Isso vai ser importante mais à frente, porque vai nos permitir fazer algo interessante com as curvas, que é mudar o parâmetro da curva. Então, por exemplo, eu posso ter uma curva parametrizada dessa forma, R, que depende de um certo parâmetro T. Mas aí, quando eu calculo a função comprimento de arco, eu tenho algo dessa forma. O resultado é uma função de t. Mas como a gente viu agora que essa função é uma abjeção, ela pode ser invertida, né? E aí eu posso escrever o seguinte, t como função de s. Né? Então eu posso inverter essa relação escrevendo, por exemplo, t igual a beta de s. E aí, substituir o t aqui por essa função, ou pela inversa da função comprimento de arco, e aí eu vou ficar com R como uma função de S, ou seja, eu vou reescrever a minha função vetorial em termos do parâmetro comprimento de arco. Tá? Esse tipo de parametrização é importante do ponto de vista teórico também e do ponto de vista de aplicações, porque permite a gente descrever a função vetorial, ou o vetor posição, em termos de quanto você se deslocou ao longo da curva. Ok? Então, vamos formalizar essa ideia. Então, suponha que você tenha a função comprimento de arco. Então, suponha que você calculou. Suponha que S igual a φ de t, por exemplo, com t no intervalos de A até B, você calculou a função comprimento de arco e você obteve essa expressão. Tá certo? Cada problema tem uma expressão diferente para a função comprimento de arco. Então, suponha que isso seja a função comprimento de arco, a função comprimento de arco de uma curva R de t. Então, você calculou a função comprimento de arco. Ok? Então, da propriedade G acima, podemos inverter a relação S igual a φ de t, obtendo, por exemplo, t igual a uma função de S, t igual a beta de S, por exemplo. Ok? Onde beta é a inversa da φ. Onde beta nada mais é que φ a menos 1. Tranquilo? Então, isso nos permite escrever o vetor posição, ou descrever ele, que nos permite escrever R em termos do parâmetro S. Em termos do parâmetro S. Da seguinte forma, olha só. Da seguinte forma. Então, como eu falei, uma vez que você calculou S como uma função de t, então, como ela é uma abjeção, você pode inverter essa relação e escrever agora t como uma função de S, onde essa beta nada mais é que a inversa da função φ. Porque φ é essa função que você obtém calculando a função comprimento de arco. E aí, quando você faz isso, você reparametriza da seguinte maneira. Você tinha R como uma função de t, só que quando você obteve essa inversa, t agora é uma beta de S. Então, no final das contas, a sua curva só depende desse parâmetro S. Então, esse processo a gente chama de reparametrização, porque você mudou o parâmetro da curva. Tá? E mais ainda, reparametrização pelo parâmetro comprimento de arco, porque você pode reparametrizar de outras maneiras. Não existe apenas uma única forma de você reparametrizar uma curva, mas esse é o processo mais natural. Então, este processo é chamado de reparametrização pelo comprimento de arco. Reparametrização
parametrização pelo comprimento de arco, ok? Novamente, existem outras formas de você reparametrizar uma curva, mas essa é a forma mais natural, que é descrever o vetor posição em termos do quanto você se deslocou ao longo da curva, em vez de utilizar, por exemplo, o tempo. Tranquilo? Então vamos ver agora um exemplo. Então, exemplo 32. Reparametrize a curva r de t igual a e elevado a menos t cosseno de t e e elevado a menos t seno de t pelo parâmetro comprimento de arco, onde t toma valores no intervalo de 0 a 2π. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é calcular a função comprimento de arco, inverter a expressão que a gente vai obter e substituir onde tiver t pela inversa dessa expressão na nossa função aqui, ok? No nosso vetor posição. Então, vamos lá, solução. Essa curva ela é chamada de espiral logarítmica. Porque se você prestar atenção, as componentes dela, x ao quadrado mais y ao quadrado, se você chamar esse carinha aqui de x, esse aqui é o y na parametrização, se você levar esses dois caras ao quadrado e somar, o resultado é elevado a menos 2t. Então, é quase uma circunferência, só que uma circunferência com raio que vai diminuindo à medida que t aumenta. Então, ela começa com um certo raio, e aí ela vai diminuindo, vai espiralando até chegar à origem do sistema de coordenadas. Ok? Então, por isso ela é chamada de espiral logarítmica. Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Então, primeiro eu preciso calcular a função comprimento de arco. Para isso, eu preciso da derivada da minha função vetorial. Então, eu vou escrever ela assim, ó, r de t, eu vou colocar esse elevado a menos t, como está para todo mundo aí, em evidência, cosseno de t, seno de t, para que a gente consiga manipular isso de forma mais rápida. Então, a derivada, eu posso utilizar a regra do produto, então, é derivada do primeiro, então é elevado a menos t, caiu menos, e aqui a gente ficou com cosseno de t, seno de t, mais é elevado a menos t, vezes a derivada do outro termo, vai ficar menos seno, não é isso? E cosseno de t. Perfeito. Bom, agora a gente basta somar essas duas expressões. Então, dr dt vai ficar da seguinte maneira. Então, se eu colocar o e elevado a menos t em evidência, e elevado a menos t, a gente vai ter menos cosseno de t desse primeiro termo, com o outro termo lá menos, então vai ficar menos seno de t. O outro termo vai ficar menos seno de t, mais cosseno de t. Então, cosseno de t menos seno de t. Ok? Então, a gente agora precisa do tamanho desse vetor, da norma dele, para integrar e achar a função comprimento de arco. Portanto, a norma da derivada vai ficar da seguinte forma. Então, vai ser a norma desse vetor. Mas esse cara aqui vai ficar ele ao quadrado, dentro da norma, eu posso extrair a raiz quadrada dele, né? Ele vai sair do jeito que entrou. Ele vai sair dessa forma. Então, ficou raiz quadrada apenas do quadrado desse termo mais o quadrado desse outro. Então, vamos logo efetuar o quadrado desse cara. Vai ficar o quadrado do primeiro, então cosseno ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. A gente pode pensar que vai ficar menos, mas não vai não. Então, deixa eu colocar aqui 2 vezes cosseno vezes seno. Porque, como esses dois termos são negativos, eu posso colocar o menos em evidência, quando eu levar ao quadrado ele vai sumir, não é verdade? Então, mais seno ao quadrado, mais, agora sim, que é o quadrado do primeiro, então cosseno ao quadrado, menos, ó, por causa desse sinal, ok? 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes seno de t, 2 vezes cosseno de t, seno de t, mais o quadrado do segundo, Ok? Então, a gente tem essa expressão. Então, perceba que algumas coisas aqui se cancelam. Então, por exemplo, esse termo cancela com esse termo, e aí a gente vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Né? Então, isso aqui vai para 1. E, novamente, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui dá 1 novamente. Então, mais 1, 2. Então, a gente vai ficar com raiz de 2. Ok? Então, dessa forma, a gente ficou o seguinte. Ó, a norma de R' de t ficou raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes e elevado a menos t. Então, agora que a gente tem a velocidade escalar, a norma da derivada, a gente pode calcular a função comprimento de arco. Logo, a gente pode calcular a função comprimento de arco da seguinte forma. Então, S de t vai ficar integral de 0, porque ele disse que a função toma valores no intervalo 0 a 2π, não é verdade? Então, o ponto inicial corresponde a t igual a 0. Então, a integral de 0 até um certo t qualquer, a norma da derivada da função
ou seja, fica a integral de 0 até t de raiz de 2 vezes e elevado a menos u du. Novamente, eu não estou usando elevado a menos t, porque t eu já estou usando aqui no limite superior, tá certo? Então, vou colocar uma outra variável. Então, ficamos com o seguinte, integral da exponencial é ela mesma, mas tem um menos que vai aparecer aqui na frente, então menos raiz de 2 é elevado a menos u, desde 0 até t. Então, quando u for t, vai ficar elevado a menos t, quando u for 0, vai ficar elevado a 0 é 1, mas como é limite superior, menos inferior, vai trocar esse sinal aqui, ok? Então, vamos ficar com o seguinte, no final das contas, 1 menos é elevado a menos t. Então, está aqui a nossa função comprimento de arco. Coloca aqui mais embaixo. Então, a nossa função comprimento de arco nesse exemplo é raiz de 2, que multiplica 1 menos e elevado a menos t. Essa é a nossa função comprimento de arco. Veja, o que eu vou fazer agora? Vou inverter essa relação. Aqui eu tenho s como uma função de t, vou escrever agora t como uma função de s. E aí, depois que eu tiver isso, basta substituir lá na minha r de t, e agora no final das contas eu vou ficar com r de s. Então, olha só, vou passar esse raiz de 2 dividindo, então vou ficar s sobre raiz de 2 é igual a 1 menos e elevado a menos t, ou ainda se eu passar esse elevado a menos t para cá e o s para o lado de cá, eu vou ficar com o seguinte. Vamos ficar com o seguinte, olha só. E elevado a menos t é igual a 1 menos s sobre raiz de 2. Então, para que eu fique só com a variável t aqui, eu tenho que tomar o logaritmo, não é verdade? Então, tomando o log aí, vai ficar o seguinte, menos t é igual a log de 1 menos s sobre raiz de 2. Ou ainda, multiplicando por menos 1 dos dois lados, t é menos isso. Então, veja que agora eu tenho t como uma função de s. Antes eu tinha s como uma função de t. Agora eu tenho t como uma função de s. Então, eu tenho essa expressão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reparametrizar. Eu tinha r como uma função de t, e agora eu vou escrever r como uma função de s. Como? Utilizando esse t aqui que a gente acabou de calcular. Aonde? Na definição da minha função vetorial. Assim, vamos ficar com o seguinte. Olha só, como é que era a minha função vetorial? Ela era assim, ó. R de t igual a elevado a menos t, cosseno de t, elevado a menos t, seno de t. Então, onde tiver t, eu vou substituir por esse t que eu acabei de calcular, menos log de 1 menos s sobre raiz de 2. Então, inicialmente, a gente tinha assim, ó, vou só colocar aqui, e elevado a menos t, cosseno de t, e elevado a menos t, seno de t. Então, onde tiver menos t, onde tiver t, eu vou substituir pelo t que a gente acabou de calcular. Mas, para facilitar a minha vida, eu já obtive aqui e elevado a menos t também. Então, olha só, a gente obteve isso aqui também. Então, onde tiver elevado a menos t, por exemplo, aqui, ó, eu vou substituir direto por esse termo, 1 menos s sobre raiz de 2. E onde tiver t nas funções trigonométricas, eu vou usar essa representação aqui. Ok? Então, fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. Olha que legal. R, agora, que depende de s, vai ficar o seguinte, e elevado a menos t é 1 menos s sobre raiz de 2. Então, tá aqui, vezes cosseno de t. Mas o t agora para a gente é esse t, ou seja, vai ser menos ln de 1 menos s sobre raiz de 2. E aí eu faço a mesma coisa para o seno, não é verdade? Então, o seno tem o e elevado a menos t também, então vai ficar 1 menos s sobre raiz de 2, que multiplica o seno de, a mesma coisa, menos ln de 1 menos s sobre raiz de 2. Ok? Então, essa é a minha função vetorial parametrizada pelo comprimento de arco. Eu vou só arrumar aqui. Lembra que a função cosseno é uma função par, a função seno é uma função ímpar. Isso quer dizer que cosseno de menos essa coisa é igual ao cosseno da coisa, e seno de menos essa coisa é menos o seno da coisa. Eu vou colocar esse 1 menos s sobre raiz de 2 em evidência, que aparece para todo mundo. Então, 1 menos s sobre raiz de 2, que multiplica cosseno de ln de 1 menos s sobre raiz de 2, muitos parênteses aqui, né? E aqui, menos seno de ln de 1 menos s sobre raiz de 2. Ok? Então, dessa forma, minha função vetorial agora está parametrizada pelo comprimento de arco. Mas, professor, parametrizar pelo comprimento de arco, quando eu faço isso, eu ganho o quê? Em que isso é bom? Bom, vocês vão perceber que quando a minha função está parametrizada pelo comprimento de arco, algumas expressões se tornam mais simples. Por exemplo, o vetor tangente unitário, na representação
numa representação genérica, ou seja, quando eu tenho R como uma função de t, para eu determinar o vetor tangente unitário, eu tenho que derivar a função e depois dividir pela sua norma. A gente vai fazer um exemplo agora e vou mostrar que quando a função está parametrizada pelo comprimento de arco, você não precisa mais fazer isso não. A derivada já é, bom, além de ser tangente, já é unitária, ok? E a gente vai obter também uma expressão simples para o vetor normal unitário. Ok? Então vamos ver esse exemplo. Exemplo 33. Verifique que se a sua curva estiver parametrizada pelo comprimento de arco, ou seja, se R for um R de S, então, para calcular o vetor tangente unitário, basta derivar. Não precisa mais dividir pela norma. E que o vetor normal unitário, na verdade, vai ser apenas a aceleração dividido pela norma da aceleração. Ok? Então, veja como a formulação, quando você tem a função representada, parametrizada pelo comprimento de arco, como tudo é mais simples. Ok? Não é só nessas expressões, não. Nas expressões que a gente vai obter mais à frente, vocês vão perceber que sempre que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, tudo é mais simples. Então, solução. Solução. Então, aqui o que a gente vai fazer é apenas utilizar a regra da cadeia para chegar nesses resultados. Então, observe o seguinte. Observe que eu quero mostrar que a derivada da minha função parametrizada pelo comprimento de arco é o vetor tangente. Então, para isso, note que essa derivada, dr ds, pela regra da cadeia, eu posso escrever ela assim, ó, dr dt, dt ds, não é verdade? Não mudei nada. Bom, eu ainda posso escrever isso da seguinte maneira, dr dt dividido por ds dt. Olha, mas a gente já viu mais acima, nas propriedades da função comprimento de arco, que a derivada da função comprimento de arco nada mais é que a norma da derivada, não é isso? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, é a derivada da minha função, que agora depende do parâmetro t, né? Pela regra da cadeia, dividido pela sua norma. Mas isso é exatamente a definição do vetor tangente unitário. Ok? Então, moral da história, se a minha função já estiver parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, a derivada da função em relação a esse parâmetro é automaticamente o vetor tangente unitário. Você não precisa mais dividir pela norma. Essa norma é 1, em outras palavras. Ok? Então, vamos ir agora para o vetor normal. Note também o seguinte. Então, como é que a gente definiu o vetor normal unitário? Então, o vetor normal unitário, ele foi definido como a derivada do vetor tangente, então é a derivada do vetor tangente dividido pela sua norma. Então, eu vou calcular cada um desses carinhas e a gente divide a derivada pela sua norma e aí a gente mostra que, no final das contas, quando a gente tem uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, o resultado é esse aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos reescrever a derivada. Então, essa derivada aqui, ó, a derivada da função tangente unitária, que na verdade é isso aqui, né? Pela regra da cadeia, eu posso escrevê-la assim, ó, dt grande ds, ds, dt. Não é verdade? Pô, mas a gente já viu que quando eu parametrizo a minha função pelo comprimento de arco, o meu vetor unitário já é a derivada em relação à função comprimento de arco. Então, vou usar essa informação aqui, ó. É d ds. Quem é agora o vetor tangente? Bom, o vetor tangente é a derivada em relação ao comprimento de arco. A gente mostrou agora aqui em cima. Então, eu fiquei com isso vezes o que a gente já tinha, que era ds dt. Mas a derivada da derivada é a derivada segunda. Então, isso aqui ficou r, duas linhas de s, ds dt. Nota, então, que a norma desse vetor, então, a norma de t' de t, vai ser a norma desse vetor. Ou seja, vai ser a norma de r duas linhas de s. Bom, e esse cara, como é uma função escalar, pode sair da norma. Tá? E é sempre positivo, então sai assim mesmo, ds dt. Portanto, se eu dividir essas duas expressões, se eu dividir essa expressão por essa, esses ds vão se cancelar, né? Então, esse cara vai cancelar com esse, e a gente vai chegar ao resultado que é proposto no exemplo. Assim, então, o meu vetor normal vai ficar, novamente, r, duas linhas de s, r, duas linhas de s, ds dt, dividido pela sua norma, mas a sua norma a gente acabou de mostrar que é norma de r, duas linhas de s, ds dt, ds dt. Então, como eu já tinha apontado, esses dois caras se cancelam e a gente fica que, nesse caso, o vetor normal unitário é a aceleração dividido pela norma da aceleração. Pessoal, isso só funciona dessa forma se o parâmetro aqui, ó, for o comprimento de arco. Se não,
aí você tem que recorrer à definição, ok? Qual é a definição? Essa daqui, olha só. É a derivada do vetor tangente unitário dividido pela norma da sua derivada. Vamos supor agora que eu tenho uma curva plana parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, tá? Então, seja R de S, uma curva regular plana, uma curva regular plana, parametrizada pelo comprimento de arco. Parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Então, nessa situação, a gente sabe então que a derivada, então, se eu quiser o vetor tangente unitário, T de S, é obtido apenas derivando a função vetorial. Não preciso dividir pela norma. A gente já viu isso no exemplo anterior. Deixa eu fazer um esboço aqui do que eu estou falando aqui. Então, eu tenho uma curva plana, ok? E essa curva, ela encontra-se parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Vamos supor que eu tenho uma curva, sei lá, mais ou menos assim. Está aqui minha curva, parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. De forma que, por exemplo, esse ponto aqui tem coordenadas R de S. Por exemplo, esse ponto aqui da curva. Então, esse ponto aqui em preto, você pode chamar ele de ponto P, ele tem coordenadas, ou ele é representado pela minha função vetorial assim, R de S. Então, o vetor tangente nesse ponto, a gente já viu que é o vetor tangente aqui, ou T de S, é a derivada da minha função vetorial em relação ao parâmetro S. Só isso, não preciso fazer mais nada. E o vetor normal é o vetor que aponta, bom, o vetor ortogonal a esse cara, só existe um, e aponta para o centro. Então, só pode ser esse cara, né? Que é o vetor no plano, só pode ser esse cara, que é o vetor normal. De forma que aqui eles formam um ângulo de 90 graus. Claro, o sentido, eu tenho dois, né? Eu tenho esse vetor que eu acabei de desenhar e eu tenho esse outro. Todos os dois são ortogonais. Mas o primeiro é o único que aponta para o centro. Então, ele é o vetor normal, que a gente chama vetor normal principal. Então, olha só, seja ainda o seguinte, vamos chamar de θ de S o ângulo que o vetor tangente faz com o eixo x, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui, eu acabei de mostrar aqui para vocês, de θ de S, porque em cada ponto eu tenho um ângulo desse diferente. Tranquilo? Então, se eu utilizando esse θ de S, eu posso reescrever o meu vetor tangente unitário da seguinte maneira. Então, o vetor tangente ele tem duas componentes, a componente na direção x, né? E a componente na direção y. Então, a componente na direção x é esse pedaço, a componente na direção y é esse pedaço. Como o tamanho dele é 1, que ele é o vetor tangente unitário, então, se eu decompor esse cara, eu vou ficar com a seguinte representação. Então, nesse triângulo retângulo que eu acabei de desenhar, isso aqui é seno do ângulo, não é verdade? Então, é seno de θ de S. E esse pedacinho aqui de baixo é cosseno de θ de S. Então, dessa forma, eu posso escrever o meu vetor tangente unitário da seguinte forma. Então, deixa eu colocar aqui ainda, seja θ de S, deixa eu colocar essa informação, seja ainda θ de S, o ângulo entre o eixo x e o vetor tangente. Entre o eixo x e o vetor T de S. Tá certo? Então, nota o seguinte, eu posso escrever, ou eu posso reescrever o meu vetor tangente unitário da seguinte maneira. É cosseno de θ de S, deixa eu colocar aqui em vermelho, e seno de θ de S, né? São as suas componentes x e y. Então, T de S. Então, T de S vai se escrever assim, cosseno de θ de S e seno de θ de S. Ok? Então, uma vez que parametrizado aqui pela função complemento de arco, eu posso descrever o meu vetor tangente dessa forma. Veja que ele é unitário porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, eu posso ainda reescrever, note ainda o seguinte, note ainda que aquele vetor tangente, ou vetor normal unitário que eu mostrei lá no desenho, o vetor normal unitário, n de S, bom, ele é um vetor que tem que ser ortogonal ao vetor tangente. Então, no R2, eu posso criar um vetor ortogonal a esse aqui de forma bem simples. Basta eu inverter as componentes desse cara. Seno, você coloca aqui, ó, seno de θ de S e cosseno de θ de S, cosseno de θ de S, basta que pelo menos um desses dois termos tenha sinais contrários para que o produto escalar desses dois vetores sejam nulos. Então, se eu colocar o menos aqui, então se eu colocar esse menos aqui, eu garanto que o produto interno vai dar nulo. Tá certo? Ou seja, esses dois vai dar zero. Esses dois vetores são
ortogonais. Então, esse cara tem que ser o vetor normal e perceba que ele é unitário, né? Novamente, se eu pegar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado é 1. Então, você pode estar se perguntando, professor, mas por que você colocou o menos aqui? Por que você não colocou ele aqui? Porque, veja, eu tenho duas escolhas para o vetor normal unitário. Uma escolha é essa que vai me dar o vetor apontando para o centro e a outra apontando para fora da curva. Então, se eu colocar esse menos aqui, eu vou ganhar esse cara apontando para o centro aqui, tá certo? Se eu colocar o menos aqui, eu vou ganhar o outro cara, mas não é o que a gente quer. A gente quer o vetor que sempre aponta para o centro. Então, no R2 eu posso obter esse vetor assim, de forma bem simples. Mas, a gente já viu que a forma de calcular esse vetor é o seguinte. Primeiro eu derivo o vetor tangente unitário e depois divido pela norma. Vamos fazer isso? Então, se eu derivar o vetor tangente agora escrito nessa representação, ou seja, se eu calcular t' de s, a gente vai ter a derivada dessa função vetorial. Então, aqui eu tenho uma função de função, ok? Então, a regra da cadeia. Então, vai ser a derivada da externa vezes a derivada interna. Como vai aparecer a derivada de θ nos dois termos, eu vou colocar para fora, tá certo? Vai ficar assim, ó. dθ ds. Agora, a gente, a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno, cosseno, ok? Então, como é que fica agora a norma desse cara? Porque se eu quiser calcular agora o vetor norma unitário, eu tenho que pegar isso e dividir pela sua norma. Então, a norma da derivada vai ficar igual à norma desse carinha, ok? Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E aí eu vou ficar com raiz quadrada apenas do quadrado desse termo dentro da raiz. Só que raiz quadrada desse termo ao quadrado é valor absoluto dele, né? Então, fica valor absoluto de dθ ds. Mas o que é esse dθ ds, hein? Vamos tentar pensar aqui um pouquinho o que seria esse cara. O que seria a derivada desse ângulo em relação... O que essa coisa mede? Então, a gente definiu θ como um ângulo entre o vetor tangente e o eixo x. Então, o dθ ds mede a taxa de variação do vetor tangente à medida que a gente vai se deslocando através da curva. Não é verdade? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu tenho, esse ângulo é basicamente zero. À medida que eu vou me deslocando, esse ângulo vai variando. Não é verdade? Que eu estou colocando vários vetores tangentes. Então, a taxa com que esse vetor tangente vai se curvando, vai variando ao longo da curva, é justamente essa derivada. Então, esse objeto, observe que esse objeto, ou seja, o valor absoluto de dθ ds, mede quão rápido o vetor tangente, mede quão rápido o vetor tangente unitário, o vetor tangente unitário se curva ao longo da curva, ao longo de RDS. Ok? Então, essa medida de quão rápido o vetor normal está se curvando, a gente vai chamar de curvatura. Tá? Por razões bastante óbvias, a gente vai definir esse cara, vai chamar ele de curvatura. E é uma propriedade geométrica da curva, ou das curvas, tá certo? Então, vamos defini-lo agora, né? Aqui embaixo. Definição. Então, seja R uma função vetorial que toma valores no certo intervalo I e retorna vetores no R3, poderia ser no R2 também, tá certo? Então, a parametrização pelo comprimento de arco de uma curva regular C. Então, a função escrita da seguinte maneira: kappa de S, que é a letra, é o K grego, tá certo? Kappa de S, definido por norma da derivada do vetor tangente unitário, ou ainda norma da aceleração, quando esse cara está parametrizado pelo comprimento de arco, né? E que isso fique bastante claro, é chamada de curvatura da curva C em RDS. Ok? Então, esse número, novamente, esse número
A norma da derivada do vetor tangente unitário mede quão rápido a direção do vetor tangente unitário está variando à medida que você se desloca ao longo da curva. Então, esse cara a gente chama de curvatura. Ok? Então, observação. Então, note que a curvatura foi definida para curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Mas isso não tem que ser assim. Você pode ter uma curva parametrizada pelo parâmetro qualquer e você pode querer determinar sua curvatura. Então, se R for um R de T, ou seja, se o parâmetro não for o parâmetro do comprimento de arco, então, pela regra da cadeia, eu posso escrever da seguinte maneira. Cadeia, eu posso reescrever aquela derivada que define a curvatura da seguinte maneira. Então, a curvatura para nós foi definida assim. É a norma da derivada do vetor tangente em relação ao comprimento de arco. Mas se eu utilizar aqui a regra da cadeia, isso vai ficar assim, ó, dt grande, dtzinho, ds. Ok, ó, dt, ds. Ou ainda, isso vai ficar t' de t, agora o parâmetro virou t, né? O parâmetro aqui é t. E esse dt ds eu posso escrever ele aqui embaixo assim, dt ds. Bom, mas a gente já viu que dt ds, na verdade ds dt, nada mais é que a norma da derivada, não é isso? A norma da derivada, ou a velocidade escalar. Então, eu tenho a norma aqui por fora ainda, olha só. Então, no final das contas, a gente vai ter a norma de t', e a norma da norma é a própria norma, né? Então, a norma de r' de t. Então, se a minha curva estiver parametrizada por um parâmetro genérico, a curvatura vai ser escrita assim. É a norma da derivada do vetor tangente dividido pela velocidade escalar. Ou ainda, se você preferir, pela norma da derivada do vetor velocidade. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 34. Determine a curvatura para a hélice dada pela expressão 2 cosseno de 3t, 2 seno de 3t e t. Então, tudo que a gente tem que fazer é usar a definição. Então, solução. Então, eu preciso calcular o vetor tangente unitário. Perceba que a curva não está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Então, eu tenho que calcular o vetor tangente unitário, calcular sua derivada, tomar sua norma e dividir pela velocidade escalar. Ah, professor, eu posso parametrizar primeiro pela função comprimento de arco e depois calcular a curvatura? Sim, não tem problema. Você poderia fazer assim também. Mas aqui eu vou seguir essa outra parametrização, essa outra forma que a gente viu assim, ok? Então, observe o seguinte. Então, a primeira coisa é calcular a derivada da função vetorial. Então, a regra da cadeia, o derivado do cosseno vai ficar menos seno, o derivado de 3t, 3, com 2 vai ficar 6. Então, menos 6 seno de 3t. No outro termo, a gente vai ficar seno, 6, na verdade, cosseno de 3t e 1. Agora, eu preciso da norma desse vetor para montar o vetor tangente unitário. Então, a norma de r' de t vai ficar 6 seno ao quadrado, ou seja, vai ficar 36 seno ao quadrado mais 36 seno ao quadrado mais 1. Não é verdade? Então, como é que vai ficar aqui? Novamente, vai ficar 6 seno ao quadrado de 3t, 6 não, 36. 36 seno ao quadrado de 3t mais 36 seno ao quadrado de 3, cosseno ao quadrado de 3t mais 1 ao quadrado, que é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então vai ficar 36 mais 1, raiz de 37. Ok, agora eu preciso do vetor tangente unitário. Logo, o vetor tangente unitário vai ficar o seguinte, t de t vai ficar 1 sobre raiz de 37, que multiplica esse vetor aqui, menos 6 seno de 3t, 6 cosseno de 3t e 1. Pronto, só isso. Então, agora que a gente tem o vetor tangente unitário, tudo que eu tenho que fazer é derivar, calcular sua norma. E aí, a norma da derivada dividido pela velocidade escalar, que a gente já calculou, está aqui ela, ó, só mostrar, isso vai nos dar a curvatura. Ok? Então, vamos lá. Então, derivando novamente. Então, calculando t' de t, a gente vai ficar com o seguinte. Novamente, regra da cadeia, derivada do seno vai ficar cosseno, como já tem o menos permanece, e a derivada de 3t vai ficar 3. Então, vamos ter o seguinte, 1 sobre raiz de 37, que multiplica menos 18 cosseno de 3t, menos 18 seno de 3t e 0. Pronto. Agora só precisamos tomar a norma desse vetor. Então, a norma de t' de t
Então, esse cara aqui sai da norma, a gente vai ter apenas 18 ao quadrado cosseno ao quadrado, mais 18 seno ao quadrado. Bom, mas quando você somar isso, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, vai ficar 18 ao quadrado, raiz quadrada de 18 ao quadrado, 18. Então, vai sair apenas 18 raiz de 37. Ok? Portanto, a curvatura é dada da seguinte maneira. Logo, a curvatura capa de t, que é, por definição, a norma da derivada dividido pela velocidade escalar, vai ficar da seguinte forma. Então, 18 raiz de 37 dividido pela velocidade escalar. Mas a velocidade escalar foi exatamente raiz de 37. Então, dividido por raiz de 37. Esses 37 se cancelam e a gente ficou com a curvatura, nesse caso, é uma constante, tá certo? Então, capa de t, mas poderia ser uma função, né? Bom, é uma função, mas é função constante. 18. Ok? No espaço, as únicas curvas que têm curvatura constante são exatamente esses carinhas que a gente acabou de calcular, são as hélices. Vocês vão ver que no plano existem curvas com curvaturas constantes que são bastante distintas, mas isso a gente vai ver em outros exemplos. Exemplo 35, determine a curvatura de um círculo de raio R. Bom, como ele não falou desse círculo, tá? Vamos colocar ele na origem, tá certo? Solução. Então, a primeira coisa é parametrizar esse círculo. Então, a equação vetorial, ou uma parametrização desse círculo, equação vetorial para o círculo em questão é. Então, eu posso parametrizar assim, ó, R de t igual a R cosseno de t e R seno de t. Perceba que se eu pegar as componentes x e y quadrado e somar os dois, o resultado é R ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y quadrado igual a R ao quadrado, que é a equação de uma circunferência de raio R, neste caso centrada na origem. Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular primeiro o vetor tangente. Então, para calcular o vetor tangente, eu tenho que derivar a minha função vetorial. Então, vai ficar menos R seno de t, né? E o outro termo, R cosseno de t. O que é que eu preciso agora? Da norma desse objeto, a norma dessa derivada, ou que a gente chama de velocidade escalar. Bom, mas a norma aqui vai ficar raiz quadrada de R ao quadrado mais seno ao quadrado de t, mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer coisa vai ser 1. Esse R a gente coloca em evidência, raiz quadrada de R ao quadrado, como R é positivo, é o próprio R. Ok? Dessa forma, logo, o vetor tangente unitário vai se escrever da seguinte maneira. T de t, vou dividir esse cara por R. Então, só vou cancelar esses R's que aparecem aqui. Tranquilo? Então, a gente vai ficar com menos seno de t e cosseno de t. Bom, por fim, agora eu preciso da derivada desse cara. Então, a derivada do vetor tangente unitário, a derivada do seno, menos seno vai ficar menos cosseno, e a derivada do cosseno vai ficar menos seno. Bom, em sua norma, né? Mas a norma desse cara está na cara que é 1, né? Porque é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pois bem, já temos todos os ingredientes necessários. Já tenho a norma da derivada do vetor tangente e tenho também aqui a norma da velocidade, do vetor velocidade ou velocidade escalar. Ok? Então, assim, a curvatura de uma circunferência de raio R, assim, a curvatura de uma circunferência de raio R, olha que legal, a curvatura foi definida assim, né? Norma da derivada do vetor tangente dividido pela velocidade escalar. Bom, mas esse cara é 1, então ficou 1 sobre, esse cara é R. Então, a curvatura de um círculo de raio R é o inverso do raio. Olha que legal. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que círculos menorzinhos se curvam mais rápido do que círculos grandes, né? Porque a curvatura é o inverso do raio. Como esse raio aqui é maior que esse raio aqui, né? Então, se eu chamar aqui de R2 e chamar isso aqui de R1, então, como R1 é menor que R2, 1 sobre R1 é maior que 1 sobre R2. Mas essa é a curvatura desse círculozinho, e essa é a curvatura do círculozão. Então, quer dizer que círculos menores se curvam mais rápido do que círculos maiores. Tá ok? Então, baseado nesse exemplo, ou nesse fato de que a curvatura de um círculo é o inverso do raio, a gente define o que a gente chama de raio de curvatura. Deixa eu só pegar esse extra daqui que é importante. Então, baseado nesse exemplo, a gente tem a seguinte definição que utilizaremos mais à frente. Definição.
Então, a definição é o seguinte. Seja R de T, uma curva com curvatura não nula. Uma curva onde a curvatura não se anula. Ok? Então, chamamos a função, chamamos a função R de T definida assim, ó, 1 sobre k de T. Então, chamamos esse cara de raio de curvatura. Raio de curvatura. Que para uma circunferência, ou para um círculo, é exatamente o seu raio. Tranquilo?